paz. Abra comigo sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Eu quero ler com você e com a igreja, com aqueles que estão em casa, o Salmo 121. Salmo de número 121. É um texto conhecido por todos nós, tido também um tema, um subtema, cântico de peregrinação. Hoje nós vamos lembrar porque há esse tema, porque também há esse título em alguns conjuntos, em alguns blocos de salmos. E hoje, dentre tantos temas, tantos nomes que nós poderíamos dar a uma mensagem, tantos temas que poderíamos intitular uma pregação, tantos, aqui deste salmo eu quero reservar para compartilhar com você um tema muito importante. Guardados em Deus, guardados em Deus. Salmo 121, o texto também será projetado. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Ajuda. De onde me vem o socorro? De onde me vem a ajuda? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. A palavra protegerá, o termo proteção neste capítulo, neste salmo, ele pode também ser traduzido como guardará. Então, todas as vezes que o salmista refere-se a essa proteção de Deus, equivale a dizer que ele está dizendo que Deus está guardando, que Deus está protegendo, Deus está dando ali o seu apoio, liberando a sua ajuda e vindo de encontro com o nosso socorro. Por esta razão, no verso 4, ele refere-se o protetor de Israel, referindo-se àquele que te guarda. Deus é aquele que guarda a gente, guardados em Deus. Verso 5 vai dizer: o Senhor é o seu protetor, ele te guardará. O Senhor é o seu guardador. O Senhor o protegerá, versos 7 e 8, de todo mal. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém? Mantenha esse texto aberto aí, esta Bíblia sagrada, neste salmo. E vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele a iluminação do Santo Espírito, algo que cantamos agora há pouco. Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua presença. Obrigado porque, de acordo com esta palavra, podemos relembrar que estamos guardados em Ti, seguros no Senhor. Obrigado pelo poder desta palavra, pela Tua presença. Perdão nós te pedimos pelos nossos pecados. E agora, Senhor, abençoa a Tua igreja que está aqui reunida, parte dela nesta igreja, mas aqueles que também fazem parte da igreja que está espalhada, Senhor, que também acompanha-nos ali pela internet. Alcança também o coração desses amigos, visitantes, desses participantes deste culto. A nossa humilde oração de gratidão com autoridade espiritual, de acordo com esta palavra, abrindo nosso coração, abrindo a nossa mente para de Ti receber esta porção dobrada de entendimento, de sabedoria, de conhecimento que vai levar
a um livramento. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui para conferirmos algumas coisas. E gostaríamos de sair daqui com a lição de casa concluída e tirando uma nota boa, assim como no colégio antigamente, e dizer, puxa vida, como foi bom eu estudar e eu passar nesta prova, conferir e saber que eu estou alinhado com o meu Deus. Obrigado, Senhor. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Meus irmãos e irmãs, este salmo, ele é um cântico de fé, onde o salmista expressa sua confiança em Deus, confiança esta que está descrita nesses 8 versos que nós lemos. E meus irmãos e irmãs, amigos, visitantes, participantes aí do culto online, eu creio que este salmo, esta palavra, que é a palavra de Deus, ela é muito oportuna também para os dias que vivemos. Ela foi oportuna lá atrás, quando na redação desse texto, ou posterior aos acontecimentos que vamos observar hoje aqui, lá do passado, mas sobretudo como Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Esta palavra é válida também para os dias de hoje, dias que nós vivemos de angústia, dias que nós vivemos de aflição, de dúvidas, dias difíceis, dias anunciados pelo próprio Senhor Jesus e registrado pelo Mateus, o evangelista, no capítulo 24 do seu evangelho. São nesses dias difíceis, nesses dias de luta, nesses dias de aflição, nesses dias de incertezas, nesses dias onde nós temos muitas perguntas e poucas respostas. É ou não é? Sempre tem sido assim, mas sobretudo Deus não nos deixa na mão. Dias de ansiedade, por que não dizer também dias de ansiedade? Dias onde muitas pessoas estão padecendo deste mal chamado depressão, que foi considerado o mal do século passado, mas também que tem sido, infelizmente, considerado o mal deste século também. Então é possível que você conheça alguém que esteja precisando muito desta palavra. Por isso, abra o teu coração, conecte a tua mente à mente de Cristo, o teu espírito ao Espírito Santo, porque Ele está falando aqui aos nossos corações. Desde o início do culto até o final desta palavra, seguido da bênção, Deus já está falando. E nós precisamos captar o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Eu penso que a partir deste salmo, a partir deste aprendizado, dessas palavras, nós podemos conferir algumas coisas. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para conferirmos algumas coisas, pelo menos 2 delas. E a primeira delas é aonde está a tua visão? Eu creio que Deus nos trouxe aqui para conferir aonde está a nossa visão. Eu gostaria que você pudesse perguntar carinhosamente aí para a pessoa do seu lado direito, ou do seu lado esquerdo, da sua frente, do seu lado, perguntando carinhosamente, meu irmão ou minha irmã, aonde está a tua visão? Quando acontece dias difíceis, vocês viram aqui na tradução, ele fala de dias maus, ele fala do sol que vem tentar molestar, que vem tentar castigar o povo, ele fala da lua também, que anuncia o pré-anúncio da noite, mas depois no outro verso ele fala de nenhum mal te sucederá, que são os inimigos, aqueles salteadores. E nesses dias difíceis, nesses dias onde nós temos mais perguntas do que respostas, onde está o nosso olhar? Nós estamos com o nosso olhar fixado em quê? Nas circunstâncias, nas coisas, nos problemas, nas aflições, nas angústias, nas enfermidades, ou naquele que te protege, ou naquele que te guarda.
Eu creio que Deus trouxe cada um de nós, a começar de mim, para alinhar a nossa visão, a visão que o Espírito Santo está derramando por sobre a vida desta igreja. Veja comigo, meus irmãos amados, verso 1. Aonde está a visão do salmista? Ele diz: levanto os meus olhos, numa típica expressão de que eu fixo os meus olhos, eu concentro o meu olhar para os montes, nos montes, e pergunto: de onde me vem o socorro? Como eu disse, repito, no título deste salmo, você vai encontrar aí uma descrição, um enunciado, salmo de peregrinação. Na maioria das Bíblias vai estar descrito este tema. Na verdade, é uma coletânea de 15 salmos, que começa aqui no 120 e vai até o 134. São salmos de peregrinação, conhecidos também como cânticos de romagem. Porque estes salmos, esses 15 salmos, eles eram cantados enquanto o povo caminhava ao monte de Deus, chamado Monte Sião, para adorá-lo em Jerusalém. Então, enquanto caminhavam, cantavam. Enquanto caminhavam para chegar em Jerusalém, ao Monte Sião, onde estava localizado o templo santo, separado do Senhor, onde eles vinham com o coração deles voltados, com os olhos fixados para adorar a Deus. Enquanto eles caminhavam, eles iam cantando esses salmos. Uns cantavam uma parte, outros respondiam outra parte, e assim eles iam peregrinos até Jerusalém, ao Monte Santo de Deus. A visão do salmista peregrino. Neste verso 1, nós temos a nítida impressão de uma visão fixada. Salmista peregrino, ele fala no verso 1 que a sua visão está firmemente fixada no seu alvo final, que é Jerusalém e no monte de Deus, que é o Monte Sião. Uma vez então que os seus olhos estavam levantados, estavam fixados no Senhor, ele expressava uma profunda confiança nele. Assim como nós também podemos perceber quando lermos novamente o Salmo 91 e o Salmo 131, que faz parte também deste contexto, desta abrangência de confiança. Eu repito, o Salmo 91 e o Salmo 131, para quem está anotando. Meus irmãos e minhas irmãs, me lembro de algumas coisas. Quando Jesus Cristo, ele foi para a cruz, e há uma típica expressão no registro dos evangelhos, que falam que Jesus teve a intrépida decisão de ir para a cruz. Sabe, equivale a dizer, ele fixou os seus olhos, ele levantou os seus olhos para a cruz, e para lá ele partiu. E eu penso que a cruz só está vazia porque Jesus fez isso. Tomou a certa, sábia, mas teve a intrépida decisão de ir para a cruz. Mas ele não olhou só para o madeiro. Ele não olhou só para as circunstâncias, ele não visualizou somente as dores que ele certamente iria padecer na cruz, no madeiro, lá no Gólgota, mas ele visualizou a salvação da humanidade. Eu lembro também do apóstolo Paulo, quando a gente fala de olhar, de fixar a visão, de levantar os olhos, deixar fixos em um alvo, em um objetivo final. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele fala, prossigo, lá em Filipenses 3, ele fala assim, prossigo para o alvo. Se não me falha a memória, no verso 14, ele diz assim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que texto lindo. Alguém que prossegue para o alvo, presta atenção, alguém que prossegue para o alvo, alguém que tem a intrépida decisão de partir para a cruz. Você não acha que é alguém que está fixado
o seu olhar para aquilo que Deus tem para ele, para aquilo que Deus está chamando, tentando chamar a atenção para aquilo que Deus está fazendo. Prossigo para o alvo. Só pode prosseguir para o alvo, meu irmão. E só pode obter os resultados aquele que estão levantados os seus olhos para o Senhor Jesus, para a palavra de Deus, para o grande alvo final. No caso aqui dos peregrinos era chegar em Jerusalém, mas não chegar lá para adorar, preste atenção, chegar lá adorando. Que salmo lindo da palavra de Deus, mas eu também destaco aqui algo muito importante. Quem sabe, algumas vezes a gente tem um olhar somente horizontal. Quando eu falo, quando eu me reporto ao salmista, eu falo de Jesus, eu trago também a referência do apóstolo Paulo, e eu penso o seguinte, que essas pessoas não olhavam só para o horizontal, mas eles viam também o vertical. Mas muitas vezes, quem sabe, nós temos um olhar somente no horizontal, vendo somente o que está diante dos nossos olhos. E nessa visão, quem sabe, nós enxergamos apenas as fraquezas, apenas os defeitos das pessoas, nós visualizamos somente angústias, nós observamos somente os sofrimentos, nós só visualizamos muitas vezes os problemas e as dificuldades. Ai, meus irmãos, mas eu creio que hoje nós temos a oportunidade, Mateus, de alinhar a nossa visão à visão do salmista. A nossa visão, e quando eu falo visão do salmista, eu falo a nossa visão à visão de Deus. A nossa visão humana a uma visão espiritual. Você entende isso, meu irmão? Amém ou não? Você está aí? Veja o verso 1 ainda, dona Mercedes. Levanto os meus olhos para os montes. Essa expressão nos chama a atenção. Porque Jerusalém ficava numa região montanhosa e estava cercada de montes. E um desses montes, o Sião, o monte de Deus. Um monte de importância especial. Um monte com uma importância especial para o salmista, para os peregrinos, porque Deus tornou a presença dele conhecida e visível ali no Monte Sião de um modo muito especial. Veja também, Cris Delmont, o Salmo 2, verso de número 6. Para entendermos, Tainá, o Salmo 121, precisamos voltar um pouquinho ali, ou adiantar para o Salmo 2, verso 6, diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu mesmo, diz o Senhor, estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. A palavra santo na Bíblia significa separado, consagrado. Equivale a dizer, eu mesmo, Deus falando, estabeleci o meu rei em Sião, no monte separado, no monte consagrado, no monte dedicado para um propósito. A referência aqui do Salmo 2, verso 6, é ao rei de Israel, que era um símbolo de Cristo, a pré-anunciação de Jesus Cristo, já aqui nos tempos dos ídios do Antigo Testamento. Que no caso aponta para o representante de Deus na terra, o rei de Israel. Veja, o símbolo de Cristo aponta para o representante de Deus na terra, e que foi estabelecido pelo próprio Deus em Jerusalém, no Monte Sião. Então, perceba a importância que o Monte Sião tinha na vida do povo peregrino, na vida dos adoradores. Quem sabe é a mesma ou equivale dizer a importância que a igreja tem para nós nos dias de hoje. O Monte Sião era uma colina ao norte em Jerusalém. Sua importância nada tem a ver com o seu tamanho, mas sim ao templo localizado ali. O Monte Sião era um lugar que Deus escolheu para tornar conhecida a sua presença ao seu povo. O nome Sião
é às vezes usado como sinônimo de Jerusalém. Sião era o símbolo físico da morada de Deus no céu. E grande parte do simbolismo do templo apontava para o céu. Por isso nós vimos muitas vezes as igrejas mais antigas, os templos mais antigos, com aqueles altos e imponentes indicadores rumo aos céus, indicando que dali Deus ordena as bênçãos dele para serem acessadas na terra. Amados, hoje é dia de conferir. Dias de conferir. Nesses dias difíceis, nesses dias de dúvidas, de angústias, de dores, de tantas coisas que nós passamos, ouvimos as pessoas passar, sim ou não? São dias de nós conferirmos algumas coisas, e eu creio que Deus nos trouxe até aqui hoje para conferir aonde está a nossa visão. O nosso olhar está fixado, está levantado no que, em quem e como. Que Deus abençoe o resultado, a sua resposta a respeito desta pergunta, que você recebeu carinhosamente aí por um irmão ou por uma irmã. Mas no segundo e último momento, tempos de conferir também aonde está a sua visão, está o teu socorro. Na verdade, tempo de perceber aonde está a tua visão, é ali que está o teu socorro. Você entende isso? Então diga isso para o seu irmão também carinhosamente, para a sua irmã. Minha irmã, onde está a sua visão, é aí que está o teu socorro, minha querida. Meu irmão, aonde está a sua visão, está o seu socorro. Você que acompanha a gente aí pela internet, onde está a tua visão, é onde está o teu socorro. Veja comigo agora, irmãos, os 3 versículos importantes que observamos aqui. O meu socorro é o verso 2 até o verso 4. Esses versos, o verso 1 e 2, eles sugerem um diálogo interior. Quem aqui, na sua sã consciência, nunca teve ou nunca tem um diálogo interior, onde você faz uma pergunta para você mesmo e você responde em seguida? Pastor J.B. Carvalho diz que aquele que não conversa consigo mesmo é que é louco. Então é mais ou menos o que a gente percebe aqui, dona Lígia. Ele faz uma pergunta e há uma resposta. Da mesma forma que se você for ler o Salmo 42 e 43, você vai encontrar esse tipo de diálogo interior aqui, Maria Helena. E também o Salmo 103. Só que tem um detalhe muito importante. É muito mais provável que o salmista peregrino, ele tenha começado a recitar ou cantar o Salmo 121, e durante a cantoria, o entoar deste belíssimo cântico de fé, de confiança, um sacerdote tenha respondido com palavras de segurança. Quer ver? Eu pensei da gente fazer um exercício aqui. Vocês topam esse exercício? Amém? Amém ou não? Vocês estão aí? Então, os irmãos que estão aqui à minha esquerda, onde está a Terezinha ali, vão fazer a pergunta para os irmãos que estão aqui à minha direita. Amém? Então, projeta aí, Cris Delmont, verso 1. Vai ser bonito, você vai ver. Vocês comigo aqui vão fazer a pergunta. Verso 1. E logo depois, ordenamente, vocês que estão aqui vão responder o verso 2. Aí será projetado. Amém? Vamos pensar assim, vamos lá. Levanto. Vocês estão aí? Vamos começar de novo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem socorro? Olha que bonito, irmãos. Agora, olha, mais uma vez. Agora empolgou o negócio aqui. Vocês vão fazer a pergunta olhando para eles. E vocês aqui vão pegar, Laudércio, e vão responder olhando para elas. Vai ser bonito, hein, Sérgio? Vamos lá, irmão. Vamos lá, vai lá. Faz com convicção. Vamos lá, Terezinha. Levanto os meus olhos.
Olha, irmãos, isso merece umas palmas para o Senhor Jesus, hein, amados? Que bênção. Toda vez que você ler de novo este salmo, você vai lembrar desta dinâmica. Dinâmica número 234, Renan. Está marcado aqui? Não, o Espírito Santo que conduziu a coisa aqui. Irmãos, é impressionante, porque não só esses versos, eles sugerem um diálogo interior de alguém que está conversando consigo mesmo, que não é loucura nenhuma, né? Se você não conversar com você, aí que você está louco mesmo. Mas veja, mas também sugere, é muito mais provável que aconteça isso que aconteceu aqui. E às vezes a gente lembra também assim, olha, eu não conheço a música, eu só conheço o refrão, mas você começa a cantar, e de repente o outro que sabe as outras partes começa a cantar também, e no final de tudo a música é cantada, e não fica bonito? Porque todos participam. Então é muito mais provável que tenha acontecido isso, Vilma. O salmista começou lá, ou uma turma começou a cantar o salmo, e uma outra turma, no caso, ou um sacerdote, havia respondido com palavras de segurança. Olha que bênção, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, fez a terra, fez os montes. Aí ele se empolga e começa a dizer, ele não permitirá que os teus pés vacilem, que o sol te moleste de dia, nem a lua de noite, nem que os salteadores, nem que um outro mal venha te cometer. Ele vai abençoar você, a sua entrada, a sua saída, que vale dizer também a sua estadia, na onde você estiver. Por isso também são conhecidos como salmos de responsos, onde um pergunta e o outro tem a resposta. Que bom nós temos essas respostas, amém, irmãos? Que bom nós sabemos que um lado tem uma pergunta, mas que logo em seguida do outro lado também tem uma resposta, mas tudo vem de Deus e tudo vai para Deus em adoração. Seja como for, o salmista apresenta a abrangência de Deus, ou melhor, a abrangência do poder de Deus. Veja que ele fala, seus pés, fala a respeito dos pés. Veja um dos versículos. Não permitirá que você tropece. Há uma tradução que fala, não permitirá que você vacile. E a gente só cai no chão porque a gente tropeça, a gente só cai porque a gente vacila e a gente perde o equilíbrio. Fala dos pés, mas os pés, ele fala também que os pés de Deus estão postos. E que vale dizer isso, que se Deus abençoa nossos pés, para que a gente não tropece, não desequilibre, não vacile, está firmando os nossos pés, presta atenção, que vale dizer também de alguém que é um salmo de confiança, tem a nítida impressão e convicção de que os pés de Deus estão postos sobre todo o planeta. Por isso, a típica frase aqui, céus e terras, as típicas palavras céus e terra. Ele está dizendo, Deus está com seus pés sobre todo o planeta, céus e terra, sobre todo o universo. Em outras palavras, a abrangência do poder de Deus, ele está dizendo, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente precisa mergulhar neste salmo para entender esta palavra. E essa é a nossa proposta nesta noite, ou seja, aonde está a tua visão, é ali que está o teu socorro. Por isso que nós precisamos calibrar a nossa visão à visão de Deus, alinhar a nossa visão à visão do Espírito Santo do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Ainda no verso 3, ele não permitirá que você tropece. Ele não permitirá que você vacile, que você caia no chão. Sabe por quê? Porque Israel era notório por causa dos seus terrenos rochosos e escorregadios. Era e é até hoje. É algo bonito de se ver, algo lindo de se vislumbrar. Uma paisagem magnífica. Mas esse verso 3, ele traz uma imagem particularmente apropriada para indicar a proteção cuidadosa de Deus. Ou seja, preste atenção, o terreno pode ser rochoso, o piso pode ser escorregadio, preste atenção, mas Deus está com você, protegendo cuidadosamente para você não cair. Firmando os seus pés sobre uma rocha, para você não tropeçar, para que os teus pés que te conduzem a Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, em adoração, você chegue protegido.
pelo Senhor. Quantos conseguem entender, receber esta palavra e entender a dimensão desta cobertura de Deus na vida da gente, irmãos? Sim, verso 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre estará alerta. Uma outra versão diz assim, ó, o verso 4. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme, e ele está sempre alerta. Que bênção, irmão. O salmista tem a consciência, ele tem a plena convicção de que Deus não precisa dormir. Por isso não havia perigo de que ele seria esquecido ou ignorado. Você tem essa convicção, essa plena certeza de que Deus não dorme nem cochila, Ele está sempre alerta, sempre vigilante, cuidando de você nos detalhes. Esse é o nosso Deus, queridos. Só que vale lembrar que o profeta Elias vai ser projetado, 1 Reis 18, 27. Profeta Elias, você se lembra dessa história? Que o profeta Elias ridicularizou os profetas de Baal, acusando o Deus minúsculo ali deles, de dormir enquanto eles estavam precisando dele. E aí o salmista vem tempos depois, ou tempos antes, que seja, e fala, eis que o nosso Deus, o protetor de Israel, ele não dorme, ele nem cochila, ele não vacila, ele está alerta ali na sua missão. Qual é a missão de Deus? Cuidar do seu povo. A missão de Deus é cuidar de nós. Por isso, aqui vai estar escrito, guarda de Israel, lá no verso 4, né? O guarda de Israel, meus irmãos. Vocês estão conectados aqui nesta palavra? Amém, queridos? Indica, olha que bonito isso também, indica que Deus não somente cuidava do salmista, em seu particular, na sua individualidade, mas é um fator indicativo de que Deus cuida também de todo, ou cuidava e cuida de todo o seu povo. Então, senão ele diria assim, o guarda do salmista, né? Não, é o guarda de Israel. O que é Israel? É todo o povo de Deus. Aqui nós observamos um duplo cuidado. O cuidado individual, na nossa individualidade, Deus cuidando da gente nos detalhes, mas também Deus cuidando do povo dele no coletivo. Você percebe isso? Por isso essa expressão aqui, o guarda de Israel, é aquele que te cuida, é aquele que te sara, é aquele que firma os seus pés e cuida dos seus passos para você não vacilar, você não tropeçar, não escorregar. Então, seja qual for o terreno que você esteja pisando, o caminho que você esteja trilhando, mesmo sendo um caminho rumo a Jerusalém, em adoração a Deus no Monte Sião, ao encontro com o Pai, Deus vai estar lá te fortalecendo seus pés, e dando a robustez para suas pernas, para você chegar seguro. Por isso, irmãos, temos que cuidar desta nossa caminhada, com o Senhor. Por isso nós precisamos pedir em oração ao nosso Deus para não permitir que nossos pés vacilem, que não nos desviem do caminho de Deus, sabe, João? Mas que a gente esteja sempre alerta, vigilante para perceber a nossa caminhada, aonde a nossa visão vai levar, qual caminhada nós vamos chegar, para onde estamos caminhando, com quem estamos caminhando. Mas eu não quero me delongar nesse ponto, eu quero apenas ressaltar que a confiança em Deus expressa neste salmo é o que nos sustenta de pé. É Deus que nos mantém firmes sobre uma rocha. Ele nos plantou sobre uma rocha, diz a Bíblia do Senhor, e sobre esta rocha nós estamos firmados. A nossa segurança está em Deus, você sabia disso, irmãos? É Ele que nos guarda, meus queridos, é Ele que nos protege. Só que tem algo muito importante para mim, para te dizer. Ela é uma proteção constante. Você sabe que até no seu leito, enquanto você está dormindo, Deus está te guardando.
Deus está te protegendo, Deus está cuidando do seu dia seguinte, da sua semana, dos tempos depois que você vai ter, Deus já está preparando. É porque Ele não dorme. Nós dormimos, nós cochilamos. É ou não é? Eu ia dizer cochichamos, não é, Laís? Mas isso a gente não faz, né? Nós cochilamos, mas Deus não. Deus está sempre alerta. Este é o nosso Deus, queridos. É uma proteção constante. Você pode crer nisto. Você pode não perceber, mas Ele está aí, cuidando de você. E às vezes, se a gente cai, tropeça, se nós não estivéssemos com Deus, o machucado seria bem pior, meu irmão. A consequência seria muito pior. Nem queira saber, em nome de Jesus, viu, Maria Helena? Mas estejamos sempre caminhantes, peregrinos a essa nova Jerusalém, lá no Monte Sião, que é a nossa Jerusalém celestial. Mas enquanto caminhantes, vamos perceber que estamos com o Senhor, sendo ajudados pelo Pai, como filhos obedientes do Senhor. Veja, guardados e protegidos em Deus. Verso 5 e 6, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Sabe, ali, não quer dizer, Silvio, que Ele não esteja à nossa esquerda, não é isso. Essa expressão de pegar pela mão direita, lembram dessa expressão? Quando tem essa referência, quer dizer a mão de apoio, quer dizer o lugar onde a gente tem mais apoio, onde a gente precisa mais de apoio, você entende? Seja a mão esquerda, seja o lado esquerdo, seja o lado direito, Ele está pronto para te dar o apoio, o suporte que você precisa. Então, Ele está junto com a gente, é essa expressão. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O que a gente pode destacar a respeito da sombra? Por que o salmista faz essa referência da sombra no verso 5 e no verso 6 ele fala da lua? Porque ele está tentando trazer aqui uma imagem de uma árvore plantada que dá uma sombra. Uma árvore bonita, frondosa, frutífera, que é onde você visualiza ela você avista uma sombra frondosa. Veja, porque lá no calor na Palestina, a gente tem falado sobre isso esses dias. O calor na Palestina, o sol era forte demais de dia, minha gente. E uma sombra era um refrigério maravilhoso, enquanto eles estão caminhantes. Quando avistavam uma sombra ali para pararem, descansarem um pouco, era algo tremendo. Então ele faz essa comparação dessa proteção, desse cuidado de Deus como uma sombra que dá esse refrigério. Agora, ele também fala assim, como a sombra, uma tradução fala isso, como a sombra, por quê? Porque a imagem vem da antiga linguagem de pactos. Como a sombra está referindo-se aos tratados. Como a sombra tem tudo a ver, as implicações próprias de uma aliança que Deus fez com o seu povo, uma aliança inviolável, uma aliança inquebrável, você percebe isso? Então quando ele faz a comparação que Deus está com o seu povo, enquanto o seu povo caminha, presta atenção nesta conexão, enquanto o seu povo caminha, debaixo dessa sombra, protegidos pelo Senhor, cuidado pelo seu Santo Espírito, Ele está renovando o seu pacto, Ele está renovando a sua aliança com o seu povo, Ele está fazendo o seu povo que está caminhando, está peregrino a Nova Jerusalém, preste atenção nessa conexão. Ele está revelando a este povo que está peregrino na terra, caminhantes à Nova Jerusalém celestial, e esse que estava rumo ao Sião, ao Monte Santo de Deus, a Jerusalém terrena, ele estava lembrando que quando ele mesmo tirou o seu povo, ou parte dele lá no passado, no Egito,
Ele protegeu da mesma forma, com uma sombra de dia, que era uma nuvem, para guardá-los enquanto caminhantes, saindo do Egito durante o dia, onde uma temperatura caía demais à noite, Deus estava com esta mesma proteção. Essa era a hora de você dizer um amém, meu irmão. Glória a Deus. Por isso ele vai falar isso. Ele vai dizer isso. Percebe? Em nome de Jesus. Da mesma forma hoje, Deus é a nossa sombra. Porque, na verdade, Ele é o sol nas nossas aflições. Esse sol desesperador, muitas vezes, dos dias maus que vivemos. Muito sol faz muito mal para o nosso organismo, é ou não é verdade? Mas o que o salmista está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Deus é o nosso sol da justiça, é o nosso sol nas aflições, para que esse sol não venha trazer prejuízo para nós. Como sombra, ou seja, assim como a sombra projetada por uma pessoa está sempre presente, olha outra conexão. Quando o sol está brilhando, assim também Deus, que é o nosso sol, está continuamente com o seu povo. Então, quando você avistar a sua sombra amanhã, você vai lembrar, Deus está cuidando de mim. Assim como a minha sombra é projetada pelo sol que me atinge, o Deus está comigo, do meu lado, me amparando, me dando proteção, me dando salvação, me dando libertação, me dando livramento. Amém. Lua, menção que a noite chegou. Verso número 6 e 7. A intenção e a visão era que ao chegar a noite, a friagem também vinha. Não é? Semelhante aos dias que estamos vivendo agora, só que lá muito mais frio do que agora, quando chega a noite, esfria mais um pouco, não é? Mas lá era muito mais frio. Então ele fala, o sol não vai te prejudicar de dia, nem a lua de noite. Ele tem que trazer essa referência. Você vai entender. Referência ao cuidado de Deus lá do Egito novamente. Lembram da coluna de fogo para aquecer e proteger o seu povo à noite, para livrá-los de animais perigosos, de salteadores. É o mesmo Deus, irmão. Diga isso para alguém que está aí do seu lado. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, queridos. É o mesmo. Ou seja, por que o salmista fala? Nem o sol nem a lua, isto é, uma coisa nem outra nos atingirá, pois estamos sempre guardados em Deus. Deus é a nossa proteção. Por que ele fala? De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Por quê? Porque Deus é a nossa proteção nos dias quentes e nas noites frias. Nos dias que olhamos e parece que não tem jeito. No dia que visualizamos e fala assim, hoje vai ser difícil. Deus se revela o cuidador, com C maiúsculo, das nossas vidas. Amém, amém, irmãos. Já estou encerrando com o verso 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Por que ele acrescenta aqui todo o mal, sendo que ele fala no verso anterior, ou nos versos anteriores, de um mal do sol ou do mal da lua? Porque aqui são outros maus, que estão além da molestação do sol, ou também da friagem da noite. São os salteadores, aqueles que vêm às vezes na calada da noite, irmão Laudércio, tentar roubar a nossa paz, irmão Mateus, tentar colocar, sabe, Vilma, outros pensamentos na nossa vida. Quem nunca passou pelo mal da noite ou por outros males, dona Mercedes Lourenção? É isso que ele está dizendo.
O Senhor, Ele está dizendo aqui uma coisa importante: é o Senhor que te dá a segurança da tua salvação. Somente nele temos a confiança e plena convicção que estamos guardados, que Ele nos livra do mal. Assim como Jesus, o Cristo, ensinou na oração do Pai Nosso. E o verso 8 ainda fala insistentemente, queridos. O Senhor protege, você percebe insistentemente no sentido de carinho, amém? Amém, queridos? Então, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Então, eles estavam, por isso que o cântico de romagem, por isso que o cântico dos peregrinos, fator indicativo de que Deus estava nessa caminhada com eles. Não ficava só aguardando no seu alto, sobranceiro, imponente monte, não. Deus caminhava com eles até o lugar próprio da sua adoração, desde agora e para sempre. A tua entrada e a tua saída, indicando aqui o seguinte: tudo o que fizeres. Amém, queridos? Eu vou repetir: a tua entrada e a tua saída indica tudo o que fizeres. Deus vigia o cristão toda hora, em cada circunstância, para sempre. Eis que não dormito, guarda de Israel, que cuida da nossa individualidade, no nosso particular, mas cuida da sua igreja também, do seu povo no coletivo. Portanto, queridos e queridas, confiemos em Deus, exclusivamente nele. Proteção constante, quando saímos e quando chegamos. Sabe, queridos, já estou finalizando. A questão aqui nos versos 7 e 8 quer dizer o seguinte: nós estamos guardados em Deus. Você confere isso comigo e com o Cris Delmont na tela, Colossenses 3:3. Por isso, meus irmãos, a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Pois se um dia sairmos, preste atenção, e não voltarmos, ele fala de entrada e de saída, significa que nós estaremos guardados em Deus. Muitas vezes a gente sai e não sabe se vai voltar. Por isso nós precisamos saber se estamos guardados em Deus, se os nossos olhos estão levantados para o Senhor e não para as circunstâncias. Entende como é importante alinharmos a nossa visão à visão de Deus e saber que aonde está a nossa visão, ali está o nosso coração e ali está a resolução daquilo que estamos visualizando, esperando? Porque morrestes e a vossa vida está oculta, significa que está guardada, está escondida com Cristo em Deus. Ei, irmão, você devia dar glória a Deus, saber que você está guardado em Deus, que a tua vida está escondida no Senhor, equivale a dizer, você está à sombra do Onipotente, descansa no Senhor, repousa seguro, porque o teu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa aflição, da nossa dor, porque nós estamos guardados em Deus. Ei, você já guardou alguma coisa muito preciosa? Por muito tempo. Às vezes você guarda tão bem guardado que às vezes esquece. Imagina você estar muito bem guardado em Deus, mas Ele não esquece de você. Ele não esquece de você, porque você está guardado nele. Pois vocês morreram, ou seja, a velha vida, o velho homem. E agora a sua vida com Cristo, a sua vida com Deus, a sua vida cristã, significa a sua vida com Cristo está guardada, está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vamos fechar a Bíblia. Aí a gente pensa que está acabando. Eu pergunto, onde está a tua confiança? Deus está cumprindo a sua palavra todos os dias, irmãos. Deus está cumprindo a sua palavra em todos os momentos, meus queridos. Nada, absolutamente nada, fugiu e fugirá do controle absoluto de Deus. Quando da oração ali da nossa irmã Luana e da complementação no início, Deus já derramou sobre nós, sobre toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Nós só precisamos acessar essas bênçãos que Ele já derramou. E quando você vem à igreja, quando você tem essa consciência de que pode ser, não vou dizer uma réplica, mas dizer uma comparação ao lugar santo de adoração a Deus,
Você vem com essa conexão de que você está em Deus, você está protegido, você pode sair daqui, mas Deus também vai te proteger. No momento que você sair, vai guardar a sua chegada à sua casa, ao seu lar. Vai voltar o seu olhar para os dias que você vai trabalhar, os dias maus. Vai passar por sol, vai passar por chuva, vai passar por lua, mas lá estará o Senhor te guardando. Esse não é um salmo, preste atenção, queridos, amplie o teu conhecimento, estabeleça a sua visão em Deus. Este salmo é mais do que um salmo para você orar quando você vai viajar. Este é um salmo do dia a dia, não é um amuleto da sorte, como muitos pensam que é o Salmo 91, não. Este salmo fala de Deus, de uma plena convicção, de confiança e dependência em Deus, de Deus, queridos. De alguém que tem sua certeza, de alguém, um grupo grande, os peregrinos rumo a Jerusalém, que tem uma convicção tremenda de que estão guardados em Deus e agora com Cristo em Deus. Lembre-se daquele ditado: não diga ao Senhor que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Somente os que acreditam e querem vencer já são vencedores. Anote isto. Somente os que acreditam e querem vencer já são vencedores. Primeiro você tem que vencer dentro de você, e depois é apenas o resultado. A principal obra de Deus é dentro de você, com a sua fé e determinação. A conquista é apenas consequência, resultado da fé. Amém, amados? Eu quero orar com você e orar por você em nome do Senhor Jesus. E eu quero perguntar para você, você que está em casa também, alguma coisa que você precisa, se já não fez, confiar aos cuidados do Pai? Confiar os cuidados de Deus? Alguma coisa que de repente você tem uma preocupação que você não consegue mais resolver? Porque os montes, eles podem simbolizar dificuldades também, proteção, mas a historicidade bíblica diz que os montes também podem simbolizar os vales, de alguém que está nos vales e não consegue chegar até ao monte. Eu queria perguntar para você se há algo que você precisa colocar nas mãos do Deus dos montes e dos vales. Ele está aqui. Alguma angústia, alguma dor, algum pedido de ajuda, talvez um pedido de socorro. É a oportunidade de você colocar nas mãos do Pai. Quando você caminha, de repente fala assim: eu não aguento mais, Senhor, o que eu posso fazer? O Senhor pode me ajudar? Ele diz: sim, eu posso te ajudar, eu faço até mais, eu pego na tua mão direita e te conduzo seguro. Irmãos, a expressão que uma pessoa disse assim para o Senhor Jesus: só tu podes. Jesus fala para você nesta noite: eu posso, eu já fiz. Caminha comigo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esteja no centro da minha vontade. É o Senhor dizendo para a sua igreja amada aqui na cidade. Coloque nas mãos do Senhor essa situação, esse pensamento que você tem. Pensai nas coisas lá do alto, porque lá do alto, bom e sublime trono, o rei de Sião está aqui, o rei de Israel, reinando sobre todos os demais reis da terra. Eu lembro daquela música, Cris Delmont, que fala assim: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E na letra da canção ainda diz: não apenas de palavra, reina hoje, reina hoje.